Olá, estudante! Vamos agora para a nossa última aula, que é a aula 6 de responsabilidade social e ambiental. Eu me chamo Kaline Salviano. O tema da nossa aula é ecoeficiência. E o que seria a ecoeficiência? A ecoeficiência é alcançada através da disponibilização de bens e serviços a preços competitivos que satisfaçam as necessidades humanas e promovam a qualidade de vida. E, ao mesmo tempo, ela vem reduzir os impactos ao meio ambiente e a intensidade do uso de recursos ao longo da vida útil do bem ou serviço, em níveis equivalentes aos da capacidade de suporte do planeta Terra. E como surgiu o termo ecoeficiência? O termo ecoeficiência ele surgiu na Conferência Rio 92 como resposta do empresariado às pressões sociais. Nesse contexto, a ecoeficiência ela é implementada para otimizar processos, transformando os subprodutos ou os resíduos de uma indústria ou empresa em recursos para outra, pela inovação que leva a produtos com uma nova funcionalidade e por aumento de conhecimento e conteúdo de serviço. E quais são os objetivos da ecoeficiência? Os objetivos são promover a economia de recursos, contribuir com o incremento da produtividade, buscar a competitividade, transformar subprodutos ou resíduos em recursos. E quais são as bases, da ecoeficiência? A ecoeficiência ela se baseia em 3 pilares da sustentabilidade, que são o pilar econômico, o ambiental e o social. Então, uma empresa ou processo ecoeficiente, ele precisa ser economicamente rentável, ambientalmente compatível e socialmente justo. Agora, a gente vai ver as ferramentas da ecoeficiência. Então, a produção mais limpa, ou o PML, ou P mais L, é a aplicação continuada de uma estratégia ambiental preventiva e integrada aos processos, produtos e serviços, a fim de aumentar a ecoeficiência e reduzir os riscos para o homem e para o meio ambiente. Ele aplica-se, então, a processos produtivos, a produtos e a serviços. Essa técnica ela é baseada na prevenção da poluição, ou seja, refere-se a qualquer prática, processo, técnica ou tecnologia que vise a redução ou eliminação em volume, concentração e ou toxicidade dos resíduos na fonte geradora. Então, dependem de novas maneiras de pensar, agir sobre os processos, produtos e formas gerenciais em uma abordagem holística. E quais são os princípios do PML? Os principais princípios das tecnologias mais limpas que constituem um conjunto de soluções estabelecidas e disseminadas a fim de prevenir e resolver os problemas ambientais são proteger e conservar o meio ambiente, evitar o desperdício de recursos, evitar a degradação ambiental e prevenir a geração de resíduos na fonte. Outras estratégias da ecoeficiência é a neutralização de carbono no meio ambiente. E o que seria essa neutralização? Ela consiste em diminuir o lançamento e retirar o excesso de CO2 da atmosfera. E a retirada, ela pode ocorrer por meio do plantio de árvores que fixam o carbono durante seu crescimento, como a gente vê aí nessa figura. Então, uma empresa ou produto é neutro em carbono quando todas as emissões de gases de efeito estufa provenientes de sua atividade são devidamente quantificadas, que é o inventário de emissões, e uma ação de compensação ambiental, neutralização, é realizada na mesma proporção. E quais são as etapas da neutralização do carbono?
existem duas etapas. Uma é a redução e o cálculo das emissões, que aí vai se proceder à identificação das fontes poluentes, a implementação de ações para mitigar o impacto ambiental e o cálculo das emissões de gases estufa associadas ao evento. E uma segunda etapa seria a compensação, que é justamente realizada por atividades que geram benefícios ambientais da mesma proporção. Então, essas atividades, reconhecidas por órgãos certificadores internacionais, devem atender requisitos pré-estabelecidos, aumentar a remoção do gás carbônico da atmosfera ou reduzir, e ainda evitar emissões de gases estufa em relação a outra atividade padrão, além de não gerar impactos negativos ao meio ambiente em nível local e promover o desenvolvimento da comunidade local e dos trabalhadores. Agora a gente vai falar de um evento, né, que é o Protocolo de Kyoto, que é bem importante. Ele é da década de 90 e ele foi assinado, esse protocolo foi feito no Japão, né, e foi assinado com vistas à redução da emissão do gás causador do efeito estufa, que é o GEE, que ele causa, né, é a principal causa do aquecimento global. Então, a preocupação com o meio ambiente levou os países, né, a assinarem um acordo, que é o Protocolo de Kyoto, estipulando os compromissos para a redução da emissão desses gases. Né? E ele determinou, né, nos anos de 2008 a 2012, que os países signatários que assinaram esse protocolo, eles teriam que diminuir, reduzir as suas emissões dos gases, né, do GEE, em 5,2% em média. Então, eles teriam esse compromisso assumido até mais ou menos meados de 2012. E quais eram os objetivos do protocolo? Então, uma das alternativas para não comprometer as economias desses países signatários, que eram participantes do Protocolo de Kyoto, era justamente adotar mecanismos de flexibilização chamados de desenvolvimento limpo. A redução dessas emissões deverá acontecer em várias atividades econômicas, estimulando os países signatários a cooperarem entre si. Então, os objetivos propostos no protocolo eram reformar os setores de energia e transporte, promover o uso de fontes energéticas renováveis, limitar a emissão de metano no gerenciamento de resíduos e dos sistemas energéticos e proteger as florestas e outros sumidores de carbono. E o que seria esse mecanismo de desenvolvimento limpo, né, estipulado pelo protocolo? Ele é uma ferramenta de flexibilização incluída no protocolo de Kyoto, em que os países ricos que necessitam reduzir suas emissões de GEE investem em projetos nos países em desenvolvimento, visando transferir suas obrigações. E com isso, nós terminamos a nossa aula 6 e eu deixo essa frase como reflexão para vocês. Tentamos proteger a árvore, esquecidos de que ela é quem nos protege. Carlos Drummond de Andrade. Obrigada a todos.